Boa tarde. Então, pessoal, dando sequência, né, aos vídeos que a CleanDoc está começando a desenvolver, né, como eu sempre falei, buscando trazer conhecimentos na área do segmento imobiliário. Hoje eu tenho a honra, literalmente uma grande honra de conversar aqui com meu ex-professor de processo civil e que atua na área do direito condominial. E ele vai dar, né, ele é advogado, e ele vai dar tirar todas as dúvidas, né, dentro dessa área, tá certo? Espero que vocês gostem, né, e no caso, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem comentar, enviar perguntas, que no caso eu envio para ele, e aí ele passo para ele e ele responde a vocês. Tá certo? Então, vamos iniciar. Como o professor Daniel Marque, né? Ele foi meu professor de processo civil na Cândido Mendes. Hoje atua na área, uma das áreas de atuação dele é a área condominial, e ele nos deu esse tempinho para a gente fazer esse podcast. Tá joia? Bom dia, mestre. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer, como eu falei. Prazer meu, Eduardo. Sempre um prazer. Eu já falei isso, o senhor é uma honra muito grande, e hoje, inclusive, está fazendo essa entrevista, essa conversa, né, para ajudar aos nosso público, né, que tem muita dúvida com relação a essa área condominial, para dar um conhecimento maior, uma orientação. Tá joia? Tá joia. Então eu vou iniciar aqui algumas perguntas. O senhor quer dar uma palavrinha antes? É um prazer receber vocês aqui. É uma área que eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que tem muitos assuntos ainda para serem explorados, muitas coisas ainda por estudar e aprender sempre, né? Então, essa visita aqui, as suas perguntas são estimulantes também, para que a gente sempre melhore e busque, né, prestar um serviço cada vez mais eficiente nessa área de direito condominial. Porque é uma área que todo mundo precisa ter conhecimento, né? Porque todo mundo mora em algum condomínio e às vezes a pessoa fica perdida. É uma área que está sempre se desenvolvendo. Exato. Gera muitas dúvidas, é fato, né? E está sempre em desenvolvimento. Tá joia. Vamos lá, mestre. Como é que o senhor entrou na área condominial? Eu entrei na área condominial meio por coincidência. Eu fazia desde muito cedo na faculdade, eu comecei a faculdade em 1997, e eu já fazia estágio em escritório, depois fiz estágio na Defensoria Pública e terminei estagiando no TRE e no escritório modelo da Ordem dos Advogados, da OAB. E quando eu terminei a faculdade, estava exercendo uma advocacia civil clínica geral, né? E por puro acaso, assim, pura coincidência, um amigo, na verdade, do meu pai, que tinha uma administradora de condomínio, estava sem advogado e estava com dificuldade de arranjar alguém da confiança dele que pudesse prestar um serviço tanto para ele quanto para os condomínios aos quais ele indicasse. E aí, numa conversa informal, meu pai disse para ele: olha, meu filho está advogando aí, tá sozinho, enfim, independente, e conversa com ele, vê se, né, dá liga. E a gente conversou, se afinou bastante, e ali eu comecei a conhecer o nicho do direito condominial, porque eu tinha atuado muito pouco na época do estágio, tinha visto muito pouco o direito condominial. E aí eu vi um nicho interessante ali, e a primeira vez que eu me aproximei mais da administradora desse amigo, foi para fazer uma assembleia de condomínio num condomínio muito complicado. Condomínio aqui na zona norte do Rio de Janeiro, num grau de conflito muito grande,
E eu consegui ir lá e conduzir a Assembleia em paz, em tranquilidade, dando a palavra a cada um no momento oportuno, né? Assessorando o presidente da Assembleia, na verdade assessorando ele. Ele presidiu a Assembleia, né? E eu fui, dei a orientação devida e transcorreu tudo bem. Ele gostou do meu desempenho lá na Assembleia e a gente acabou fazendo uma parceria profissional que até dura até hoje. Né? Legal. E desde então eu expandi a minha atuação, me consolidei em outras áreas também, mas eu acho que hoje a advocacia condominial é a principal, porque eu gosto muito de servir nessa área, porque eu encontro muitos problemas, né, que eu consigo efetivamente resolver e deixar, sabe, um clima de tranquilidade, um clima de paz, depois da nossa passagem pelo condomínio, que acaba rendendo também parcerias a longo prazo, né? Porque muitas vezes a partir de uma atuação pontual, eu sou contratado para advogar para aquele condomínio. Eu gosto de resolver problema de condomínio. Eu gosto de assembleia complicada, eu gosto de muita inadimplência que a gente vai resolvendo, preservando a propriedade das pessoas sempre que possível, né? Fazendo bons acordos que podem depois ser executados em juízo sem falhas. Né? Enfim, eu gosto de atuar onde tem o conflito, eu gosto de entrar e resolver os conflitos. Né? Essa é a minha satisfação. Show. Então, mestre, o que caracteriza o direito condominial e como ele se diferencia de outras áreas do direito? Sim. O direito condominial ele está no âmbito do direito das coisas, né? Direito de propriedade, direito imobiliário, como digamos assim, uma sub-área que ainda não conquistou uma autonomia científica, na minha opinião, em que pese a balizada opinião de outros colegas, ainda não conquistou uma autonomia científica a ponto de virar uma disciplina, porque o direito condominial é sempre visto dentro do nicho direito imobiliário, né? Mas o que diferencia o direito imobiliário do restante, dentro do campo do direito condominial, dentro do restante, né, que é o direito imobiliário e o direito das coisas, é justamente esse estudo das relações em condomínio. Especialmente, que a gente trata aqui, do condomínio edilício, né? Ou seja, na propriedade, naquele lugar onde existe a propriedade comum, né? E existem também as partes que são de destinação exclusiva para cada um dos condôminos. Né? Existem relações ali regidas pela lei civil, pela soberania das assembleias de condomínio e pelas convenções de condomínio e seus respectivos regimentos, e a administração geral, né, a condução dos interesses comuns que o síndico imprime. Né? Então, a presença dessas relações jurídicas é o que caracteriza, por assim dizer, o direito condominial e consegue nichá-lo, consegue separá-lo dos demais temas afetos dentro do direito civil, direito das coisas e o direito imobiliário. Show. Quais são os principais desafios jurídicos enfrentados pelos condomínios atualmente? Eu acho que não só atualmente, mas como durante todo o tempo, né, desde a popularização desse sistema de convivência, né, no Brasil, a partir do que um reclame se impôs ao direito, né, desde as primeiras regulamentações dessa questão até os dias de hoje, eu acho que o grande desafio que nunca muda é o síndico, com serenidade, com tranquilidade, administrar a coisa comum, independentemente das paixões e das vontades individuais dos condôminos, que são, sobretudo, proprietários, né? São coproprietários dessa coisa comum. Né? Então, aquele síndico que administra serenamente, tranquilamente, de forma legal, de forma justa. Né? Isso é um desafio. Né? E manter a saúde financeira desse condomínio. Lembrar que a natureza jurídica do condomínio é rateio de despesas, sobretudo. Né? Então, a boa administração que leva à capitalização de recursos para gastos eficientes, né? E também a fazer face àquelas despesas comuns. Isso é um desafio que é perene, ele nunca acaba. Né? Tanto nos condomínios que se gerem a si próprios, quanto aqueles que são assessorados por administradoras, né, de condomínio, eles sempre têm esse desafio. Né? Quando tem uma administradora, melhor, porque essa administradora, quando eficiente, ajuda o condomínio e o síndico
nessa missão. Quando o condomínio reclama também a presença de um advogado, muito melhor ainda, porque aí o advogado pode dar a assessoria na dimensão jurídica dessa administração, evitando que o condomínio seja processado, por exemplo, por atos ilegais, né? Que nulidades sejam proclamadas com relação às suas decisões assembleares, etc. E o mundo de hoje, onde se vê, às vezes, uma dificuldade econômica geral, né, impõe esse desafio de bem administrar, que é manter a saúde financeira do condomínio. Né? Agora, a depender do tamanho do condomínio, né, tem também os desafios relativos a sustentação de uma folha de pagamento que às vezes é muito grande, né? Questão das relações interpessoais, não só entre condôminos, mas também entre o gestor e os seus prestadores de serviço, seus empregados, né? Então, quer dizer, são desafios que estão aí na sociedade e cada vez eles aumentam, né? À medida em que as pessoas, até por comodidade, segurança e até economia, procuram morar em condomínio, né? Exatamente. Principalmente segurança. Segurança, sobretudo. E eu acho assim, eu tenho os dois, né? Eu tenho tanto casa quanto condomínio. E eu penso o seguinte, Eduardo, que o condomínio é bom porque você pagando a sua cota e o seu condomínio estando em paz, bem administrado, isso é um fator que gera até economia para a família. Por quê? Porque você cuida da porta para dentro, tem o trabalho, né, da porta para dentro e da porta para fora tem lá um gestor, um condômino, ou não, né, pode ser um síndico chamado profissional, que está lá administrando a coisa comum com honestidade, com eficiência, com impessoalidade, né, de forma bem orientada. Isso é muito bom. Diminui até o trabalho da pessoa, né? Porque ela cuida da porta para dentro. Agora, casa, você vai ter uma casa. É um trabalho constante. Né? Porta para dentro, porta para fora, por dentro, exatamente. Então, condomínio, apartamento, condomínio edilício, principalmente apartamentos, né? Ele tem essa vantagem, né? É verdade. Como a atuação de um advogado especializado pode evitar conflitos entre condôminos? Bom, isso passa naturalmente pelo assessoramento ao síndico, né? Um síndico bem orientado, um síndico bem assessorado, ele pode dar esse suporte ao condomínio de modo a prevenir os conflitos, né? Não só no âmbito entre condôminos, mas também entre o condomínio, né, o ente formal ou ente despersonalizado, chamem como preferirem, e os prestadores de serviço, por exemplo, né, vamos dizer, análise de um contrato. Análise de um bom contrato, nós temos diversos casos aqui em que os condomínios, né, têm problemas com prestadores de serviços autônomos ou empresas, né? Por quê? Porque às vezes não tem um bom contrato, né, indicando os caminhos a seguir. Né? Às vezes os problemas me chegam de clientes novos, por exemplo, porque esses contratos não foram firmados. E o condomínio está sendo processado. Ou então o serviço foi mal prestado e o profissional deixou o edifício a ver navios, e aí nós temos que processar o profissional para exigir o cumprimento do serviço ou o pagamento de uma indenização. Então, se tivesse ali um advogado, um expert em condomínios, esse contrato provavelmente seria analisado e ele colocaria ali os riscos, né, os caminhos que podiam ser adotados. Então veja que a advocacia condominial não é só conhecer a questão do direito da propriedade, a questão do que o Código Civil estabelece para o condomínio, convenção, assembleia. Não, é um profissional que também precisa estar preparado no âmbito dos contratos, no âmbito trabalhista, né, para lidar com no âmbito trabalhista para lidar com a questão dos empregados. É muito frequente, né, chegarem aqui reclamações trabalhistas de condomínios para os quais a gente presta serviços jurídicos, né? Então nós temos na equipe essa expertise também. Então, quer dizer, prevenir o conflito não é só, né, ter uma boa relação entre os condôminos, mas está incluído, né? Por quê? Porque havendo um conflito, o advogado condominialista, especialista, ele muitas vezes vai poder orientar o síndico na forma de mediar este conflito, né? Onde ele vai servir como mediador de fato. Por quê? Porque
tem essa coisa da propriedade comum que acaba esbarrando em algumas interferências, digamos assim, na vida de um vizinho com relação à vida de outro. Um barulho a mais, né? Uma festinha em que algum vizinho se exceda, né? A questão de animais, a questão vai falando exatamente, a questão até do cigarro na sacada, né? Como é que a gente faz para a fumaça está vindo aqui no meu apartamento, a fumaça é do vizinho. Né? Então, às vezes, ter um profissional assessorando o síndico, que é o grande gestor, o grande responsável pelo ente chamado condomínio, favorece, porque esse advogado vai poder orientá-lo quando ele tiver que agir como um mediador, ou mesmo o próprio advogado agir como mediador, né, no lugar dele, que às vezes o síndico é vizinho, e aí ele não quer se indispor. É lógico que todo síndico ele vai ter um pouco do chamado telhado de vidro, né? Eu vou até aproveitar, até para o senhor, não sei se é uma conclusão, mas quais são os limites legais da atuação de um síndico? Sim. Bom, seguir, né, rigorosamente o que rege a Assembleia, a Convenção de Condomínio. A Convenção de Condomínio dá um norte, né, para esse síndico. Se ele não exceder aos ditames da Convenção e o que diz também o regimento interno respectivo e a própria lei, né, ele já está seguro com relação a como agir no seu período, na sua administração, na sua sindicatura. Agora, as regras comuns da experiência também se aplicam nesse caso, né? Saber a melhor atitude a tomar no momento certo é importante. Uma pessoa de bom senso, ela sempre será um bom síndico, ou uma boa síndica. Tem que ser um síndico, tem que ter resiliência e equilíbrio. Como eu vinha dizendo, ele sempre vai ter o telhado de vidro. Essa coisa do síndico dizer, eu não quero me indispor. Infelizmente, a partir do momento em que ele aceita o cumprimento do mandato, né, ele terá momentos em que ele efetivamente irá se indispor com vizinhos. Né? Depois de terminada ali. Não tem como fugir. Depois de terminada ali o período dele, de administração, de sindicatura, ele é o vizinho. Ele é o vizinho que encontra no elevador, é o vizinho que encontra na garagem, aquele que está chegando com compras na portaria, o outro vizinho vai lá e segura a porta para ele poder entrar. Então, quer dizer, quando ele age bem, quando ele age assessorado, quando ele age dentro dos ditames da convenção, das decisões assembleares, do que diz a lei, né, ele pode até se indispor ali naquele primeiro momento, mas ninguém pode apontar e dizer que ele cometeu irregularidades, que ele cometeu excessos, né? O que é muito importante, porque senão ele pode, né, ser pessoalmente responsabilizado por esses excessos, por essas ilegalidades. Então é bom sempre observar. O CNPJ não confunde com o CPF? Não, de maneira nenhuma. É até bom esclarecer isso, né? Porque eu costumo dizer que o condomínio é um ente formal. Há quem diga que o condomínio é um ente despersonalizado, né? Também vale, mas ele tem um CNPJ. Só que o condomínio, mesmo ele tendo CNPJ, ele não é uma pessoa jurídica, né? Porque as pessoas jurídicas elas são definidas em lei e o condomínio não é uma pessoa jurídica definida em lei, né? Então, o que é o condomínio? O condomínio é isso, como eu estava falando, é um ente formal, um ente despersonalizado. Ele tem CNPJ porque ele tem diversas obrigações, digamos assim, acessórias que envolvem a questão tributária, a questão previdenciária, por exemplo, no tocante a uma contratação de um empregado, a um relatório de atividades, né, anual, a questão de ter uma conta em banco, né? Então, ele, de alguma forma, ele precisa ser ele precisa existir de fato. Ele não existe apenas através da constituição da sua convenção. Ele também existe quando ele adere, por exemplo, a um sistema informatizado do governo para prestar as informações devidas. E aí, para se cadastrar, ele precisa dessa existência como, digamos assim, como contribuinte, né? Por isso ele tem lá o CNPJ, né? Mas ele não é uma pessoa jurídica. Agora, esse ente formal ou ente despersonalizado não se confunde com o CPF do síndico. O síndico, né, pessoalmente falando, ele pode ter até responsabilidade, né? Mas, enquanto gestor
do condomínio, né, ele só vai responder se ele cometer atos ilegais. Quando ele estiver no exercício do seu dever, quando ele estiver agindo em conformidade com as leis e com a convenção, não lhe tocará, ainda que haja uma indisposiçãozinha, não lhe tocará qualquer responsabilidade, né? E às vezes até os condôminos, por exemplo, na hora de se insurgirem judicialmente por conta de alguma questão, eles confundem a pessoa do síndico com a pessoa do condomínio. E aí, diversas vezes, quando isso acontece, nós temos aqui decisões favoráveis que reconhecem a ilegitimidade passiva do síndico para responder por atos que foram praticados, na verdade, pelo condomínio, né? Apenas sob sua gestão. Então, quando o síndico comete algum ato ilegal, né, ele é responsabilizado não o condomínio, mas sim ele. Aí é aquela coisa. Se essa questão chegar aos tribunais... Se ele cometer alguma irregularidade. Se uma questão dessa chega ao tribunal, por exemplo, uma má administração, né, desvio de verbas do condomínio, isso acontece. Né? Já vi aqui casos em que o síndico agiu mal, gastou mais do que podia e tal. E aí o condomínio, num primeiro momento, ele foi processado. E aí depois, regressivamente, obteve, né, uma indenização em face do síndico. Né? Porque o valor, por exemplo, que entra na conta do condomínio é o rateio das despesas. Né? Então, se o condomínio é condenado, quem pagará pelo ato ilegal serão os próprios condôminos. Porque o condomínio ele não constitui renda nenhuma para si. Né? É o rateio das despesas. Tem que zerar todo mês. Exato. O ideal é que nas despesas e receitas correntes fique praticamente no 0 a 0. Se sobra dinheiro, né, é porque a cota está alta demais. Agora, a gente tem que analisar o seguinte: tem o fundo de reserva, existe às vezes uma capitalização definida em assembleia para a consecução de algum resultado específico. Isso é um tema interessante. Por quê? Porque às vezes você vai lá no condomínio, tem 1 milhão de fundo de reserva, 300 mil reais de fundo de reserva e tal. Se tem sobra, além até do próprio fundo de reserva, sinal de que a cota condominial está exagerada. Os condôminos podem pagar menos do que eles estão efetivamente pagando. Mas, às vezes, essa capitalização ela tem uma destinação específica. Ela pode ser para a realização, por exemplo, de uma obra que já esteja planejada, né? De uma benfeitoria voluptuária, né? E aí é justo você ter uma grande poupança. Agora, por exemplo, está na moda. É muito frequente os condomínios quererem instalar placas solares, placas voltaicas, né? Para, por exemplo, utilizar a energia solar para abastecer as áreas comuns do condomínio. É caro, é um serviço caro, né? Então, às vezes, o condomínio precisa capitalizar para isso. E aí vai reunir as receitas primeiro para gastar depois. Então, é natural que tenha essa sobra. Essa sobra vai para poupança ou para uma aplicação. Aí, cada assembleia ou cada condomínio, né, vai definir a melhor forma de atingir esse resultado, né? Mas tem essa questão da racionalidade, né? O condomínio ele é rateio de despesas, não é para auferir vantagens e fazer poupanças, a não ser que tenha um objetivo específico. Certo. Os condôminos podem destituir o síndico? Podem, claro, em assembleia. Inclusive, só em assembleia? Sim, sempre em assembleia. Uma assembleia, óbvio, que se for para destituir o síndico, o próprio síndico não vai querer convocar essa assembleia, né? Mas aí é importante lembrar que 1/4 dos condôminos, eles podem convocar uma assembleia, tá, especificamente para esse fim. E aí, 1/4. 1/4 dos condôminos podem convocar qualquer assembleia, inclusive para destituir o síndico. Tá. Quais são os direitos e deveres do condomínio na cobrança dos inadimplentes? Ok, vamos lá. Primeiro, nada de cobrança vexatória. Né?
aos síndicos que estiverem nos assistindo agora, pelo amor de Deus, nada de papel afixado na portaria com a lista das unidades inadimplentes, né? São casos que a gente vai reunindo assim ao longo do tempo que daria um livro. São casos anedóticos, né? A síndica ligou para mim, doutor Daniel, eu coloquei a lista daqueles inadimplentes na portaria. Disse, pelo amor de Deus, a senhora não faça isso, vai lá tirar imediatamente. Mas nesse período em que ela foi lá tirar, alguém já passou, tirou foto, aí acabou. Danos morais sobre o condomínio, né? E aí todo mundo tem que pagar e depois pode exercer ação de regresso contra a síndica porque ela que provocou o gasto desnecessário. Agora, tem que lembrar que o condomínio bem organizado também tem seguro de responsabilidade civil, né? Então é importante que tenha, né? Porque aí o síndico fica bem guarnecido com relação à sua atuação. Mas vamos lá. Mas é obrigatório? É, obrigatório. Obrigatório o seguro da edificação, na verdade. Não, o seguro a questão da responsabilidade civil, não é obrigatório, mas é muito conveniente. É bom deixar bem esclarecido aí. É muito seguro da edificação é obrigatório. Da responsabilidade civil, a lei é silente. Aí tem que ver o que diz a convenção. Nas convenções que eu faço, por exemplo, eu lembro dessa questão, porque isso é muito importante. O síndico pode ser condenado por atos de responsabilidade civil e os demais condôminos é que vão arcar com isso, né? Que podem sofrer, por exemplo, uma penhora nas contas bancárias do condomínio. Então, né? Não tem dinheiro para pagar os fornecedores. Então, é importante os síndicos, né, saberem que é importante fazer o seguro de responsabilidade civil. Sim. Seguro não só da edificação, que é obrigatório. Não, é obrigatório. Mas a da edificação, tudo é obrigatório. Mas a responsabilidade civil... geralmente as seguradoras vendem esse combo, né? Mas aí ele tem que levar para a Assembleia para ser aprovada. A depender das disposições convencionais, né? A gente não pode nunca cravar o que é, porque, por exemplo, às vezes algumas convenções permitem... O síndico é um gestor, né? O gestor, ele tem um mandato que ele exerce ad referendum de uma Assembleia. Então não dá para ficar consultando a Assembleia a todo momento. É contraproducente, né? Você retarda indevidamente as providências que o síndico normalmente teria que tomar. Então, geralmente as convenções, assim, as bem elaboradas, elas prevêem que gastos de até um certo valor o síndico pode determinar sem consulta à Assembleia. De um certo valor até um limite, pode ser pode consultar apenas o conselho, por exemplo, ad referendo mais tarde, né, numa prestação de contas, a Assembleia. E acima de um determinado patamar, né, só consultando a Assembleia. Então ele tem uma liberdade de atos de gestão, é importante para ele não ter que ficar sendo tutelado todo dia pela Assembleia, que já teve o trabalho de elegê-lo. Liberdade de gestão. Isso, né? Mas senão com limite. Senão ele não tem, senão ele não é gestor, senão ele não detém o mandato. Né? Mas falando da questão do seguro, né? Então, se tiver, por exemplo, dentro desse limite, ele pode contratar. É uma coisa que não favorece. Precisa ele... Não, necessariamente. Não. Até para a proteção dele. Né? Uhum. Então, voltando a essa questão da cobrança dos inadimplentes, Eduardo, a gente tem que pensar o seguinte: nenhuma forma vexatória de cobrança pode ser utilizada. Né? A parte da cobrança extrajudicial, eu acho muito interessante também. Por quê? Porque não deve ser o objetivo de um síndico ou de uma gestão condominial, ou mesmo até do advogado condominialista, né? Eu falo isso por mim e por muitos outros colegas, existe um consenso, né? Não é função do condomínio ficar judicializando tudo. Então é bom fazer acordos extrajudiciais. Mas acordos extrajudiciais... Até porque judicializar é caro. É caro e demorado, né? Gera mais problemas, às vezes, do que solução. Né? O meu estilo de atuação na advocacia condominial é extrajudicial. A gente só judicializa em último caso, então, quando é efetivamente necessário. Nesse caso, é importante porque o síndico ele é morador. Sim. E às vezes é uma situação delicada. E às vezes ele não tem essa habilidade. É importante ele trazer isso para o advogado tentar minimizar, né,
e resolver o problema. Claro, porque eu entendo assim, que o advogado no condomínio ele deve ser parte da solução e não do problema. Então o advogado condominialista que vai propor solução judicial para tudo, para as menores dívidas, eu acho que não é adequado. Tem que repensar a sua advocacia. É melhor ele ter isso em mente, né? Judicializar em último caso. Não, dívidas muito grandes, dívidas muito antigas. Não, eu estou comentando porque às vezes o advogado ele traz para ele toda a responsabilidade. E ele tem que saber dividir. Se, no caso, e todo condomínio tem uma administradora, vai ter um advogado, de fato. Ele levar para o advogado, né? Levar para a administradora que vai ter o advogado ou vai ter, como no seu caso, né? O senhor que passa para o senhor vai tentar resolver um problema. Sempre mediar, através de um acordo bem feito, bem estabelecido, legal, né? Atendendo aos ditames tanto da lei quanto da convenção, para depois o condomínio não ter que executar esse acordo e eventualmente até sofrer um revés, um embargo à execução, uma exceção de pré-executividade. Como o senhor falou, a melhor forma é tentar não judicializar. Eu acho que sim. Mas algum limite de tempo para judicializar, para entrar na justiça com relação a qualquer tipo de problema? Em matéria de inadimplência? Em matéria de inadimplência. Não que a lei determine. Alguns condomínios têm a mística em torno das três cotas, né? Não, tem que acumular 3 cotas condominiais para entrar com a ação. Não necessariamente. Às vezes, 3 cotas ainda não vale a pena você propor uma medida em âmbito judicial. É muito melhor fazer uma tentativa de cobrança amigável. Agora, é claro, isso é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí, às vezes, a inadimplência vai aumentando, né? Então, não tem um limite. O que tem, assim, é analisar cada caso em particular. Porque isso também, Eduardo, tem a ver com o valor da cota. Porque, às vezes, tem uma cota de R$500, mas tem cotas de 2.000, de 5, de 8.000. Então, quer dizer, 3 meses de uma cota de 8.000, às vezes, vale a pena você mover uma execução ou uma ação judicial de cobrança. Eu, particularmente, eu tenho 23 anos de atuação em direito, acho que 23 ou 24 anos de atuação em direito condominial. Mas eu prefiro hoje, a ação de cobrança, ação de conhecimento. Eu gosto mais da ação de conhecimento do que da execução de cotas. Por quê? Por causa da resistência de alguns juízes em interpretar os dispositivos legais que possibilitam a execução das cotas. Por quê? Porque eles ficam exigindo que o valor das cotas individualmente esteja previsto em ata de assembleia. Às vezes você não tem isso. Por quê? Porque a previsão orçamentária, ela pode ser, o nome já diz, é uma previsão, ela pode ser díspare do que efetivamente seja praticado. Ou às vezes é impossível você apurar de antemão o valor da cota, por quê? Porque condomínio é rateio de despesa. Você vai saber o rateio depois que já gastou. Então, às vezes, você não tem a liquidez que falta ao crédito condominial lá na origem, que é o valor da cota. E aí, para não ter problema, entra com ação de cobrança, ação de conhecimento. Né? Eu, particularmente, tenho essa preferência, tenho sempre tido essa orientação. Evita problemas. Tá? Mas, para você mover uma ação hoje, pagando aí taxa judiciária, custas processuais, falando aqui no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, você não vai gastar menos do que R$1.500, R$2.000. Isso é para dar entrada. Então você tem que levar isso em consideração também, né? Para saber se vale a pena desde logo ingressar com uma ação ou se você tenta primeiro a solução extrajudicial. Não, mas é tranquilo. Tá. Na verdade é o custo, né? Porque o custo de você judicializar, que o senhor está falando, ele às vezes não vale a pena, então melhor tentar entrar no melhor tentar uma composição amigável, a todo custo, eu diria, é melhor do que uma ação de cobrança ou uma execução. Aí, passou esse momento, a pessoa quer fazer um acordo, tira juros, tira multa? Não. O síndico jamais deve
por sua livre determinação, tirar. Até eu acho particularmente que é uma injustiça com quem paga em dia, né, em que pese todas as dificuldades, que possam levar uma pessoa a dever as cotas condominiais, mas a gente tem que pensar o seguinte: quando um não paga, o outro pagou por ele. Isso, Eduardo, é fatal, né? Isso é claro. Quando você não paga a cota condominial, o seu vizinho pagou por você. Ah, mas eu estou em dificuldade. Toda dificuldade é superável, toda questão dá para resolver. Agora, tirar multas e juros, não. A não ser que a Assembleia aprove, né? Por exemplo, eu já tive aqui recentemente até um caso em que a dívida estava perto de 100 mil e o condômino recebeu um valor, queria quitar 80 mil à vista. O síndico, é bom. Não, mas peraí, vamos consultar a Assembleia. Consultou a Assembleia autorizou? É soberana. A Assembleia pode negociar. Sim, exatamente. Ela aprovou, na verdade, né? Nós encaminhamos esse acordo ad referendum da Assembleia, chegou lá, a Assembleia aprovou, porque foi interessante, com esses 80 mil, o condomínio fez muita coisa que estava atrasada, né? Mas o síndico jamais pode tirar esses valores por autodeterminação, porque ele pode ser responsabilizado por isso. Certo. Em relação à diferença entre convenção condominial e regimento interno. Então, tem muita gente que confunde. Se a gente trouxer aqui para a nossa tecnicalidade do direito, né, em geral, você tem uma lei que dependa de regulamentação, digamos, uma lei ordinária federal, uma lei complementar que dependa de uma regulamentação. A convenção vai ser essa lei ordinária ou essa lei complementar. O regimento vai ser a regulamentação. Muitas vezes o regimento interno ele vai descer a detalhes que a convenção não trata. Por exemplo, a convenção vai dizer que tem uma portaria. Qual é a hora de funcionamento da portaria? Geralmente é o regimento que vai dizer, né? Então, pelo que o senhor está falando, a convenção ela é um processo de normatização elaborada pelos condôminos. E no caso do regimento interno, tem a questão que é uma normatização feita pelo legislativo. Mais ou menos dentro desse sentido. Na realidade, assim, nem sempre pelos condôminos, porque às vezes os novos empreendimentos eles têm a convenção outorgada pela construtora, que no momento lá da entrega das unidades, ela é dona, né, da universalidade, muitas vezes, dessas unidades. Aí, então, ele, como proprietário de mais de 2/3, né, ele pode aprovar o que ele quiser. Ele vai lá, né, e determina, olha, a convenção é essa aqui. Às vezes é uma convenção que você olha, é o padrão. A construtora entrega essa convenção para todos os seus edifícios, todos os seus empreendimentos. Às vezes o condomínio vê que no dia a dia ele precisa de outras coisas, de outras questões que não estavam previstas ali. E aí vai ter um caminho também, que numa outra oportunidade até a gente pode trabalhar isso mais detalhadamente, explicar, vai ter um caminho para você alterar aquela convenção de condomínio, né? Para, digamos assim, personalizá-la às necessidades do condomínio. Às vezes, no entanto, né, os próprios condôminos, eles determinam a sua convenção, eles votam a sua convenção, né, observando lá o quórum de 2/3, né, dos proprietários, né, dos condôminos, ou seja, das unidades. Né? Muito bem. Aí, essa convenção ela vai ter as normas gerais do condomínio, da sua instituição, do seu, digamos assim, da sua divisão. Né? Por exemplo, ele vai descrever o que são as áreas comuns que se extremam das unidades autônomas, né? Ele vai falar sobre o que compõe aquele condomínio, os pavimentos, as garagens, as portarias, etc. E aí, o outro documento, que é parte integrante da convenção, ele vai dar detalhes a respeito de funcionamento, de horário, de destinação, que a convenção não traz, muitas vezes. Né? O que invalida uma assembleia? Várias questões podem invalidar uma assembleia. Por exemplo, o edital de convocação. Né? O edital de convocação. Quem fez o edital? Quem assinou? Quem convocou efetivamente aquela assembleia? Né?
Foram os condôminos? Se foram os condôminos, né, na ausência de uma convocação oficial pelo síndico, que é o grande responsável pelo condomínio, observou-se aquele quórum de 1/4 que nós falamos, né? Então, eu já vi, por exemplo, a Assembleia ser invalidada porque quem convocou, quem assinou o edital de convocação foi a administradora, não foi o síndico, né? A Assembleia não podia deliberar. Erros na instalação, por exemplo, da Assembleia. Então, nesse caso, a Assembleia não pode deliberar? Não. A Assembleia tem que ser convocada pelo síndico ou pelos condôminos. A administradora não tem legitimidade, o advogado do condomínio não tem legitimidade para assinar. Mas eu já vi a Assembleia. Pois é, mas agora, tem que ver. Foi um ato por delegação? Tem uma procuração específica para isso? Tudo bem. Mas se não tiver, tem que se observar. Mesmo que tenha, eu entendo que para garantir uma legitimidade inquestionável para o ato jurídico, é o síndico que deve convocar, na forma da lei, ou os condôminos, supletivamente ao síndico, digamos assim. Né? Uma vez eu entrei num condomínio para prestar uma assessoria jurídica e estava bem e tal, só que eu notei que tinha um conflito entre o conselho e a síndica que me contratou. Aí quando terminou o mandato dessa síndica, uma pessoa desse conselho assumiu o cargo de síndico. E aí ela convocou uma assembleia, cheguei lá no dia marcado, né? E a assinatura do edital de convocação era comissão gestora do condomínio. Eu digo, olha, esse ato aqui ele não é regular, esse edital não vale nada, amanhã ele pode ser anulado, as deliberações que a gente tomar aqui, elas podem ser invalidadas. Ela diz, o senhor fala isso porque o senhor foi contratado pela ex-síndica. Não, eu sou isento, eu simplesmente estou dando uma orientação. Não estou sendo pago para isso? Então, estou dando uma orientação legal. E aí ela não aceitou de jeito nenhum, quis fazer a assembleia, aí eu disse, então eu não vou participar. Por quê? Porque eu, como profissional, não quero ver o meu nome vinculado a um ato ilegal, porque vão dizer depois que eu referendei, ou que eu orientei, e podem até me chamar a responsabilidade, seja na OAB, seja até civilmente. Então eu preferi não participar e depois até rescindir o contrato com eles. Né? O advogado tem que saber também, né? Escolher o cliente, porque às vezes o cliente ele paga os seus honorários, mas ele não pode se sobrepor à sua independência técnica, passando de limites. Justamente, porque senão é sua responsabilidade funcional, o seu nome profissional que está ali em jogo. Então, isso pode invalidar. Outra coisa que pode invalidar, não a Assembleia como um todo, mas pode ser até uma deliberação dela, é não observar o quórum necessário. Por exemplo, um quórum de 2/3 para a realização de uma obra, né? Ou para um quórum necessário para outras questões que sejam previstos em convenção e que não sejam contrários à regra da lei. Porque a convenção, ela está assim. A Constituição está acima de todas as leis do país. Abaixo dela está o Código Civil. Abaixo do Código Civil está a Convenção de Condomínio. Então, a Convenção de Condomínio, como uma norma de natureza privada, ela não pode contrariar as normas de ordem pública. Tá? Agora, tem uma coisa interessante também, pode ser também tema de um podcast inteiro, né? Que é o seguinte, a Convenção, o que ela não proíbe, ela autoriza? Ou o contrário, né? Ela pode proibir comportamentos, né? Por quê? Porque, veja, entendo que como uma norma de ordem privada, natureza contratual, ela não precisa esgotar todas as possibilidades possíveis, tá? Porque ela, no caso, não pode, inclusive, até a próxima pergunta, ela não pode passar ou entrar dentro dos direitos individuais. Não pode se sobrepor aos direitos individuais. Não. Então, o que acontece? O que a Convenção não prevê, ela não necessariamente está vedando. Né? Olha, isso é uma dúvida muito comum com relação a essa questão do Airbnb. Aqui no meu condomínio não pode alugar para Airbnb porque a Convenção não autoriza. Mas ela proíbe? Não. Então, qual é o problema? Entendeu? Daí a importância, aliás, a gente podia ter lembrado dessa questão lá naquela pergunta, né, os desafios. Daí um desafio, a questão do Airbnb. Né? E essa questão do Airbnb é uma pergunta que o pessoal da Zona Sul, principalmente o pessoal da Zona Sul, gostaria de saber. Existe até, parece, aí um esforço coordenado para se vedar que os edifícios ali, as unidades da orla, por exemplo,
sejam alugadas no modelo Airbnb, né, porque isso acaba competindo com a rede hoteleira e tal. Quer dizer, a gente sabe que os acendedores de lampião reclamaram muito quando veio a luz elétrica, né? Os datilógrafos, quando veio o computador. O que nós estamos agora passando com a questão digital, né? Exatamente, com inteligência artificial, né? E tudo mais. Então, quer dizer, a sociedade muda e novos desafios são apresentados para o direito. Exatamente. Essa questão do Airbnb ainda não tem uma solução definitiva. Por isso que eu digo, quer dar uma solução definitiva a isso? Invista numa boa convenção. Refaça a convenção existente, que é obsoleta, que é antiga, que é lá dos anos 40, dos anos 50, segundo os ditames da legislação, mas atendendo às particularidades do condomínio. Mas, professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O Airbnb não cai dentro da questão da locação do... Creio que não, porque na lei de locações, essa figura do Airbnb ela não está prevista. Ela não tem a locação por temporada, mas não essa locação por curtíssima temporada, que às vezes se dá por diária. Não, porque já me fizeram esse questionamento, uma vez perguntando, eu estou alugando. O Airbnb eu estou alugando uma pessoa, né? Então é bom até enfatizar isso. E a questão do Airbnb não está correlacionada à lei de locação. Não tem, esse modelo não é previsto porque o contrato, rigorosamente na lei de locação. Porque o contrato de Airbnb tem um modelo. É um intermediador, tem lá uma plataforma. Né? E tem outros semelhantes a Airbnb. Né? A gente está falando de Airbnb porque o termo foi popularizado, mas tem outros semelhantes. Eu, particularmente, não sou contra Airbnb. Eu acho que está dentro do direito de propriedade você alugar o seu imóvel da forma como você quiser, ainda que não regulamentado em lei. E a gente tem que ver o seguinte, Eduardo, o Airbnb, uma plataforma, dentre outras, né, que existem por aí, ela já seleciona de alguma forma o usuário da unidade. Né? Ele tem uma avaliação. Né? Então, é igual quando você anda de Uber. O Uber te avalia, te dá as estrelinhas, né? E tanto o host, né, o anfitrião, quanto o hóspede, eles são avaliados também nessas plataformas. Então você já tem um filtro. Então não quer dizer que vai entrar qualquer pessoa no condomínio. Não, vai entrar uma pessoa que é rastreável, que tem uma ligação com uma plataforma. Então, se houver algum problema, em última análise, inclusive, quem vai ser responsabilizado é o condomínio, né? O que quer que o hóspede tenha feito no condomínio. Então, acho que tem que buscar um meio termo, uma forma que seja segura para os condomínios, mas não vedar por vedar. Porque eu acho que quem compra uma unidade, eu tenho visto muito isso, condomínios que eu até já faço assessoramento jurídico, de pessoas que compram a unidade apenas com o objetivo de colocar nessas plataformas de aluguel de curtíssima temporada. E aí você vai, de uma hora para outra, invalidar esse direito, né? Limitar o direito de propriedade por conveniência do condomínio? Não. Eu acho que a gente pode sempre chegar num ponto de equilíbrio. Né? Certo. Com relação a síndico profissional, em relação que tem muitos condomínios que tem um síndico profissional. Né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu tenho dito, né, que essa figura do síndico profissional ela ainda não existe. Né? Ela não é bom prestarem atenção sobre essa questão. Nada contra o síndico profissional, pelo contrário, trabalho com vários deles, mas assim, não existe na lei. Né? A lei ainda não chegou lá, né, no síndico profissional. O que é o síndico profissional? A Assembleia, diz a lei, que a Assembleia precisa escolher o síndico. Né? Tem gente que confunde escolher com eleger. Não, são coisas distintas. Né? O modo por que se tomam as decisões da Assembleia, tradicionalmente, é o quê? Votação. Né? Vence a maioria ou vence aquela tendência que é alcançar o quórum determinado em lei ou na própria convenção. Tá? Mas, na hora de escolher o síndico, a própria Assembleia Soberana para dizer, olha, a gente abre mão de um síndico morador, um síndico residente, né, e escolhe um profissional.
desde que a própria convenção não vede esse modo de administrar a coisa comum. E é perfeitamente legal. Né? Existe um mercado hoje que está se desenvolvendo francamente dos síndicos profissionais. Por quê? Porque tem lugar mesmo que o morador não quer. Mas tem que formalizar em assembleia, conjuntamente com uma formalização também de responsabilidade em relação ao profissional. O que a gente vê acontecer na prática? A Assembleia, quando o síndico profissional vai lá apresentar seu serviço, se ele não estiver concorrendo com nenhum morador, por exemplo, né, é porque ele já foi indicado, a Assembleia está atendendo a essa escolha, né, e o que é bom fazer? Faz uma votação simbólica para escolher aquele síndico profissional. Né? Eventualmente, se houver concorrência, faça a votação democraticamente, né? E ganhará quem tiver que ganhar. Agora, desde que a convenção não vede um síndico não morador. Mas e se a convenção vedar? Aí o condomínio internamente e politicamente tem que discutir a alteração da sua norma de regência maior, que é a convenção, abaixo do Código Civil, abaixo da Constituição. É a convenção de condomínio. E aí eles vão lá e vão escolher. A gente quer manter essa restrição? Não. Por 2/3 no quórum, a gente muda a convenção e admite a possibilidade do síndico não morador, do síndico profissional. Né? O síndico profissional pode ser uma grande solução para o condomínio. E ainda que ele seja eleito pelo processo de escolha da convenção, é importante que ele tenha um contrato. Um contrato de prestação de serviço. Isso que eu vou um contrato de prestação. Para saber como se darão esses. Eu tenho até condomínios para os quais eu fiz a convenção e coloquei nessa convenção, no caso do condomínio escolher o modelo do síndico profissional, deixei essa possibilidade, o regime de trabalho do síndico profissional, por exemplo, o mínimo de plantões ou idas no condomínio que ele precisa dar, né, que ele precisa. Como ele precisa fazer, estar ao dispor do condomínio. Né? Porque também não adianta ser síndico profissional e nunca aparecer no condomínio. Não, tem que estar lá, tem que se inteirar das questões. Né? E esse profissional ele pode, se depois requerer alguma coisa na Justiça do Trabalho? Daí a importância do contrato. Se ele tiver um contrato, se comprovar esse processo de escolha do síndico profissional, entendo que não haverá vínculo trabalhista, porque ele é um prestador de serviço que ele não poderá... Isso é importantíssimo. Muito importante. Mas chegamos naquela pergunta com relação às questões de conflito, né? Entre vizinhos, que envolvem barulho, fumaça, né? E o mau uso das áreas comuns. O que fazer? Bom, a convenção muitas vezes não dá essa solução, a lei tampouco. O que eu posso falar para você? É que dentro dos anos que eu já trabalhei para a condomínio, né, a busca da consensualidade, a busca do diálogo é sempre muito importante. Né? Toda pessoa que mora em propriedade, em condomínio, né, tem que saber que é aquela velha e clássica e batida frase, mas que a gente não pode cansar de ter isso em mente. Meu direito termina quando começa o do meu vizinho, do meu próximo. Né? Então, a pessoa precisa se conscientizar disso. Antigamente, os romanos diziam, né? O condomínio é a mãe da discórdia. Então, vamos buscar um ambiente em que não tem essa pecha, né, sobre a propriedade comum. Vamos estabelecer uma convivência pacífica, uma convivência fraterna, uma convivência adequada entre todas as pessoas. Tem um conflito. Síndico, principalmente, síndico em primeiro lugar, ele vai ser chamado a atuar nessa questão. Se esse conflito exorbitar das possibilidades da consensualidade, da resolução consensual, aí, infelizmente, tem que entrar em cena um jurídico, né, um advogado especialista para orientar soluções. Eu, recentemente, vi uma decisão judicial, salvo engano, de São Paulo, em que um juiz indeferiu um pedido de um condômino, né, buscou lá contra um vizinho uma indenização, uma obrigação qualquer assim, porque ele fumava na varanda e a fumaça entrava no apartamento do vizinho. O vizinho se sentiu incomodado, processou o vizinho, né, o fumante. E aí a sentença indeferiu o
dito. Ele diz assim, olha, isso é normal. Condomínio, isso pode ser esperado, isso pode acontecer. Se ele não quer ir, não mora em condomínio, mora isolado. Né? Então, se chega a esse grau de conflito, né, a ponto de uma pessoa procurar a justiça para tentar conformar o comportamento do vizinho, realmente alguma coisa está muito errada. Pode ser feito algo para prevenir isso. Né? Tem que ser uma coisa muito bem administrada pelo síndico, ver se os dois chegam, faz uma arbitragem. Se for possível. Agora, possível. Haverá casos em que isso não será alcançado, o conflito permanecerá, né, e isso vai acabar desaguando no Poder Judiciário. Vou te dar um caso emblemático aqui. Temos um condomínio em que uma das vizinhas, que tinha sido inclusive uma ex-síndica, levava o cachorro para passear na garagem e fazer as necessidades nas áreas comuns. Ela alegava, mas eu limpo. Limpa, mas não limpa, porque o cachorro faz, né, o número 2 lá. Né? Se tiver uma consistência meio pastosa, fica no chão. Aí quem tinha que ir lá limpar, e o número 1 também, porque entranha no cimento e tal. Quem tinha que limpar era o empregado do condomínio. E mesmo assim, passou 1 a 2 horas, já teve incômodo suficiente, né, por aquilo ali. Eu, por muitas vezes, recomendei ao condomínio, faça uma ação de obrigação de não fazer em face dessa condômina. Ela só melhorou o comportamento quando foi acionada em juízo. Mas não tem uma questão, uma lei dos animais com relação a essa questão que você não pode proibir que aquele animal, né, aí você entra a questão de maus-tratos. Não, veja bem. Antigamente, convenções de condomínio, eu já vi várias aqui no escritório, proibiam animais nas unidades autônomas. Isso não pode mais proibir. Direito constitucional de propriedade está acima disso. Qualquer um pode ter seu pet em casa. Agora, mas quando, por exemplo, em vila, né? Em vila, que o condômino, ele pega o cachorro dele, né? Solta o cachorro dele na área comum, né? Acontece muito isso. Vila é uma questão bem carioca, né? Vila é uma questão. É interessante pelo seguinte, porque é um condomínio de fato, mas ali não tem norma de regência, não tem convenção, não tem síndico, não tem nada. Nada. Né? Cada um às vezes cuida de um pedaço, ou então informalmente. Mas se tiver uma convenção. Muito melhor. Sempre. Aí se tiver uma convenção, o que rege é a convenção. Sempre é a convenção. Então, por exemplo, se a convenção reger que não pode animais nas áreas comuns, nas áreas comuns, nas unidades imobiliárias autônomas, jamais. Não, nas áreas comuns, pode proibir. Pode. Não tem problema nenhum. Não, problema nenhum. Inclusive nos edifícios, né, nos condomínios edilícios, normais, assim, mais comuns, nos prédios, você vai permanecer com o animal na área comum. Porque, por exemplo, o cachorro faz lá o cocôzinho dele, a pessoa pisa, ele vai sujar a entrada do prédio, vai criar além de levar, né, outros problemas para dentro de casa. De saúde, é uma questão de saúde. Vai aumentar a despesa. Mas veja, não pode proibir ter no imóvel. Não. Desde que também ter o animal dentro do imóvel não cause perturbação ao sossego e à salubridade dos demais vizinhos. Porque aí você entra também em outro instituto, que é lá do direito de vizinhança, que vigora também dentro dos condomínios. Né? Então, é aquela coisa. É uma expressão batida? Mas é o bom senso. Né? Você pode ter 20 animais dentro de uma unidade imobiliária de condomínio, um apartamento. Eu não tenho essa resposta para você. Né? Se você olhar pelo lado do direito à propriedade, você diz, posso ter até 50, posso ter 100. Uhum. Agora, isso perturba o outro vizinho? Não sei. Se vier a perturbar, existem medidas, tanto sanitárias, né, quanto condominiais propriamente ditas, para você se ver livre dessa perturbação. Então, quer dizer, é tudo uma questão de achar o ponto de equilíbrio. Né? A gente pode viver harmonicamente
dentro dessa situação, preservando o direito de propriedade, cada um ter o seu bichinho no seu apartamento? Sim, desde que você tenha o cuidado nos ambientes coletivos, né? Nos ambientes em condomínio, e também que você observe que esse bichinho não vai trazer, ou bichinhos não vão trazer perturbação para o sossego e a salubridade dos demais condôminos. Em relação a reformas, né? Que é um outro problemático nas unidades privadas, nos apartamentos. Como é que deve proceder? Então, primeiro, o projeto ele não pode colocar em risco as outras unidades ou até a própria edificação, né? Existem normas a seguir. Agora, precisam ser normas bem claras. Por isso, Eduardo, há necessidade, que eu sempre digo, de uma convenção atualizada, de uma convenção moderna, de uma convenção eficiente para as particularidades de cada condomínio, né? Isso é um conflito que acontece muito. Eu sou proprietário da cobertura, eu quero erigir mais um andar. Ou então eu quero ampliar a minha varanda, por exemplo. Aí você tem que levar em consideração o peso dessa estrutura em cima da edificação. Precisa ter um projeto aprovado devidamente, uma responsabilidade sobre esse projeto. Não se pode proibir de fazer nenhuma obra no interior das unidades, desde que isso também não interfira no condomínio, não só na segurança da edificação, mas às vezes também uma questão da fachada. É vedado pela lei a alteração da fachada do condomínio, né? Somente a própria Assembleia, respeitando o quórum legal, pode modificar o projeto original do condomínio, né? Alterar, por exemplo, cor de esquadria, tipo de janela, acabamento. Não pode. Então, agora, a obra interna na unidade, por exemplo, eu vou renovar meu banheiro, meu lavabo e tal, isso o condomínio não vai proibir nunca. Agora, o regimento interno, ele vai lá prever, por exemplo, a hora que vai tirar um entulho, sabe? Porque você às vezes bloqueia um elevador por causa disso. Questão da perturbação do sossego. Não fazer quebra-quebra em feriados, em finais de semana, em determinados horários, né? É desesperador. Hoje em dia, com home office, você trabalhando lá, um está trabalhando lá, o outro está quebrando o na tua cabeça. Então, isso deve ser levado em consideração. O condomínio não vai proibir ninguém de fazer obra na sua unidade, mas ele pode o quê? Regulamentar o proceder, né? Questão das pessoas que vão entrar no condomínio. Você vai receber profissionais lá na sua casa, pedreiros, eletricistas, bombeiros hidráulicos e tal. Se for, por exemplo, um pedreiro que vá todo dia, o condomínio pode eventualmente exigir um cadastro na portaria, deixar o nome, uma coisa assim, ou uma autorização da pessoa, né? Para ele não entrar lá, porque às vezes assim, a unidade está vazia, chega um pedreiro, eu tenho uma chave, vou lá na unidade para fazer a obra. Não é assim. Você tem que avisar antes a portaria, o síndico, para saber quem é aquela pessoa, o que ela vai fazer lá na sua unidade, né? Então, a obra em si não pode ser limitada, mas as regras para que essa obra aconteça, né, podem ser definidas, né? Certo. O senhor estava falando de atualizar as convenções, criar convenções modernas, né? Sim, que sejam úteis. Que tipo de cláusulas hoje o senhor possa passar assim, por exemplo, cláusulas contratuais que o senhor recomendaria? Então, a questão do Airbnb é uma, né? É um tema que pode prever uma convenção moderna e atualizada. Outra coisa, por exemplo, carro elétrico. Os carros elétricos de hoje, né? Como que tem certos empreendimentos que estão destinando vagas para carros elétricos, porque estão se instalando, né? Empreendimentos novos de ponta, né? Estão se instalando vagas especiais para... Eu já fiz até convenção de alguns deles aqui. Estão destinando vagas para automóveis elétricos. E nos antigos? Os antigos, essa realidade vai chegar para já. Já chegou, né? Então tem que... A convenção... O carro, moto, bicicleta... A convenção tem que ser atualizada nesse sentido. Como que vai fazer a instalação? Quem vai ficar com isso? Vai puxar a tomada do relógio da unidade elétrico, vai ser da área comum. Se todo mundo tiver amanhã carro elétrico, isso vai entrar no rateio da energia do condomínio. Exatamente. E porque tem gente que é uma questão inexorável. Então, ou seja, vai ter que ter um relógio para cada vaga.
Não sei, a gente vai ter que decidir. Tem que arranjar uma conveniência do condomínio, né? Então, são coisas que já estão... Outra coisa que eu queria falar também é a Assembleia Virtual. Se a convenção não veda, leis aprovadas na época da pandemia autorizaram, né, e estão ainda em vigor. A questão da Assembleia Virtual pode ser feita, desde que não haja vedação. Né? A Assembleia telepresencial, não presencial, ela pode ser feita. Então, é algo que pode constar também. A regulamentação disso pode constar na convenção em detalhes, para que não cerceie o direito de ninguém participar. A gente está indo para o final, mestre. Em sua visão, qual é o maior erro que os condôminos cometem ao lidar com as questões jurídicas? Olha, não sei se eu consigo te falar do maior erro, porque, assim, quem não conhece não pode ser acusado de errar. Então, talvez o maior erro seja não confiar num profissional capacitado para orientar o condomínio nessas questões jurídicas. Né? Um advogado especialista em condomínio, ele não deve ser visto como um gasto, ele deve ser visto como um investimento interessante. Por quê? Porque ele vai garantir a tranquilidade do condomínio. Ele vai garantir que o condomínio esteja bem assessorado, que o síndico possa tomar decisões assertivas, devidamente informadas, seguras, que amanhã não resultarão em prejuízos, por exemplo, para ele mesmo e para os comunheiros, né? Ou condôminos. Tá certo. Foi uma honra de participar com esse podcast com o senhor. Se o senhor quiser, o senhor deixa o seu Instagram para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa que as pessoas queiram. Foi um prazer, Eduardo. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Fico sempre à disposição. E aí é só olhar lá no Instagram, @advdanielmarchi, MARCHI. E se tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato com a gente para esclarecer, é só dar uma olhada lá no perfil do escritório Daniel Marchi, Advogados Associados. Tá joia. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Pessoal, hoje vocês receberam uma aula, né, de condomínio. Tomara que seja muito proveitoso para todos vocês que foram ver esse vídeo, tá? E que essa é como eu venho falando, é um propósito nosso em relação a essa questão da orientação, do conhecimento, não só para a pessoa, né, que trabalha especificamente com condomínio, síndico, etc., mas também para os condôminos, que eu acho que é importante todos terem conhecimento dos seus direitos e seus deveres. Tá joia? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aí quem chegou agora no final e, por gentileza, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal, porque a gente vai cada vez mais buscando pessoas que tenham conhecimento para passar e tirar as dúvidas de vocês da área de imobiliária. Tá joia? Então, muito obrigado. Até a próxima.